Bom, gente, eu vou estar tirando o HD tradicional desse notebook e vou estar colocando um SSD. E vou estar marcando, iniciando com HD comum, depois iniciando com HD SSD tradicional, né? Vamos ver o tempo. Eita. Foi 50 segundos. Tem 6 segundos a mais aqui, mas eu tive que mudar a senha. Mais ou menos 50 segundos. Para ele ficar mesmo estável, vai demorar bastante. 50 segundos, né? Aí eu vou estar fazendo essa alteração. A gente está aqui com esse notebook Dell. É o N4050, né? Ele é um i3, 4 de memória e 500 de HD. Só que ele está muito lento, né? Eu vou fazer o upgrade, eu vou colocar esse SSD, é um Kingston, 240 GB. Eu vou estar retirando o HD e colocando esse SSD. Poderia até colocar outro HD. Só que como esse HD está muito lento, estou desconfiado que ele esteja com problema. Então vou fazer a substituição por esse. Também vou dar uma olhada na pasta térmica, vou dar uma olhada, fazer uma pequena revisão do sistema de refrigeração dele para ver. Né? Não é um notebook tão novo, mas também não é muito velho. Né? Dá para você fazer esse upgrade e você vai ganhar muita velocidade, né, na inicialização e nos trabalhos. Você pode fazer o upgrade conforme você quiser. Você pode botar um 120, não recomendo, 240 funciona bem, 400 melhor ainda, 480 e aí sim vai. Né? Como eu tirei do meu computador, eu botei um M2. Se você tiver uma curiosidade sobre o M2, que é esse daqui, né? É um Stonefish da Data. Ele é minúsculo, né? Desse tamanho, 8 centímetros. Esse aqui é de 500 GB. Eu fiz o upgrade e tirei esse. Esse daqui eu vou colocar esse daqui para melhorar o desempenho. É que nós vamos fazer em primeiro lugar. Tirar todos os parafusos aqui de trás. Tirar a bateria, né? E agora vamos tirar todos os parafusos que tem aqui. A gente vai tirar agora, a gente vai tirar o teclado. Né? O teclado eu recomendo que você use cartão de crédito. Né? Pega um cartão de crédito que você tem aí velho. O mais chato que está sendo esse último aqui, mas você pega o teclado, ele tem umas travinhas, você tem que empurrar, né? Se o cartão de crédito não conseguir, você pega uma coisa mais resistente. Só que você tem cuidado para não arranhar, senão fica feio, né? Então você tirou, aí tem hora que ele sobe só a parte plástica. Tem que ter atenção para não subir a parte plástica, né? Tem que subir a parte de alumínio que está no fundo. Aí você consegue tirar. Agora tem um cabo flexível, né? Tem um cabo flexível, você pega aqui
cabo flexível você pode puxar até com a unha, aquele ó, destrava, tirou, o teclado tá livre. Tem aqui a memória, tem outro slot de memória, né? Vou até procurar depois, pode ser que eu queira botar mais uma memória aí, mas por enquanto. Esse aqui, tem gente que tira lá embaixo, mas esse azul aqui, ó, esse cabo, tem mais dois cabos flexíveis aqui. Você pode puxar pelo azul que ele sai. Tem outro também aqui, ó, pelo azul, ele sai. Tá bem? Tem mais aqui o parafusinho, a gente vai tirar. Tem mais um parafuso aqui, que é o da unidade de DVD. É que eu vou mantê-lo, porque eu vou deixar, porque tem hora que você precisa de um drive de DVD. Tem 3 parafusos, esse, tem um aqui dentro. Agora você precisa achar um caminho aqui para andar, né? É bom, eu recomendo o cartão de crédito mesmo, né? Você vai ter que desencaixar aqui essa parte, você vai ter que soltar aqui. Ela vai soltando. Por que você prende o cartão de crédito? Porque o cartão de crédito ele não vai arranhar a carcaça, né? E eu usei o metal ali no teclado, já deu uma amassadinha, é terrível, né? E o bom é que isso aqui muitas vezes, ó, suor, essas coisas, sujeira, se você for remontar, passa tudo. Começou a chover agora aqui. Uma chuva. Gente, ele estrala bastante para você tirar aqui, viu? Eu acho que é a primeira vez que tirou, não é? Desencaixou, mas ele requer uma certa força para você ter que tirar com cuidado, para você tirar aqui. Mas ele saiu direitinho, agora é bom você fazer uma limpeza. Agora é bom você fazer uma limpeza, averiguar tudo certinho, para depois remontar. O HD está aqui, né? A gente vai tirar ele, né? E colocar o SSD no lugar. Tem aqui a pasta térmica que eu vou tirar logo e vou colocar outra. Aí, gente, eu vou passar aqui uma gelzinho, porque tá bem empoeirado, aparentemente nunca foi aberto. Então, é bom dar uma limpada. A memória eu vou tirar fora, eu vou limpar. A gente vai trocar aqui a pasta térmica, né? Limpar também a saída aqui, não está muito suja. A pasta térmica
A gente faz a troca, né? Não mexe no processador, não faz nada. Só para manter o sistema funcionando bem, né? Infelizmente aqui foi do outro antigo dono, ele perdeu aqui a tampa. Né? Depois eu vou ver se eu consigo essa tampinha para colocar. Parte estética, né? Ó, tem essa parte, a parte aqui do processador limpa só na parte de cima. Porque na parte de baixo tem a pasta tá dura. E se você forçar, você pode quebrar até uma resistência ou coisa parecida. Você vai perder o seu processador e você vai dar BO no seu notebook. Então, aqui você pode limpar tranquilo, raspar, tirar todo o excesso. Então aqui você bota a pasta térmica nova ou diretamente no processador e resolve. Não recomendo limpar a borda do processador, né? Ele tem a parte aqui que parece um espelho e tem a porta aqui. Essa borda está com excesso de pasta. Deixa ela lá. Não mexa. Só mexa mesmo aqui, você pode dar uma limpada geral, tranquilo. Lá não. Só limpa a parte de cima. Ó, gente, quando você for colocar a pasta térmica, é bom... Ó, gente, se você for colocar a pasta térmica, né, tanto nas partes... Você, por exemplo, um palito de dente, coisa de madeira, ou uma coisa plástica. De metal eu não recomendo não. Viu? Melhor você não usar metal. Então, eu já fiz uma limpeza aqui no cooler, né? Fiz uma limpeza no cooler, já limpei, já botei pasta térmica, né? É bom você botar a pasta térmica a mais, não muito, nada exagerado, né? Porque aí você não vai ter problema, né? Depois ela... Pode colocar aqui, ó, aqui eu coloquei de sobra, né? Então a gente vai colocar o cooler no lugar novamente. É o primeiro, como eu não estava nos planos, né? Mas como eu tinha pasta térmica aí, eu resolvi, né, colocar. Então você coloca, deixa eu dar um zoom aqui. Você coloca aqui, ó, encaixou lá o cooler, você vai ver que os parafusos vai dar em cima certinho. Aí você, quando você pressionar, os parafusos não soltam Então você vai apertando um pouquinho de cada vez, né? Se encaixou aqui. Apertou. Pegou o aperto, reconecta. Você vai reconectar aqui o cooler. Tem que lembrar, senão ele vai dar erro. Aqui pronto. Só faltou aqui no meu, no caso, era o acabamento aqui fora. Mas depois eu vou providenciar, ver se eu consigo um desse para colocar. A memória. Vamos tirar a memória fora. Tirar a memória, fazer logo a revisão, né? Os contatos dela estão mais ou menos. A memória não está muito suja, né? Não tem nada exagerado aqui. Eu vou limpar, você pode limpar com uma borracha tem borracha que ela é meio gordurenta, não pode. Ela tem que estar seca, né? Pega uma marca boa, você vê que ela vai funcionar direitinho. Aí você passa aqui, ó. Passa aqui. Você limpou a memória, né? Fez a limpeza básica. Você pode recolocar no lugar. No pente de baixo. Soquete de baixo. Bom, aqui ainda tem mais 4 GB para botar, né? Depois vou ver se eu consigo 4 GB para botar nele aí. Por enquanto vai ficar só 4 mesmo. Já colocou pasta térmica, já limpou a memória, né? Fiz a limpeza aqui da memória. Vamos tirar o HD. Na verdade o HD já está solto, né? Porque o HD ele é preso por baixo. É o Seagate de 500 GB, vamos tirar ele.
pode limpar a área que ele estava aqui. Estou botando um Kingston, né? Você coloca no mesmo lugar onde estava o outro aqui, né? Nada muito complicado. Conectou. Você vai ter que virar aqui certinho, porque os parafusos é preso por baixo. Ele é preso por baixo. Então, botou aqui certinho. Pronto. Aqui encerrou a parte de... Eu não vou trocar esse drivezinho aqui. Vou deixar esse que tá aí mesmo, né? Você pode passar aqui com bastante poeira. Se o seu tiver, pode passar. Então agora a gente vai botar a tampa de volta e remontar ele. Lembrando que é bom passar aqui, ó, nas emendas antes de fechar, para tirar suor, esse suor velho, né, essas coisas que tem aqui na borda. Agora você vai montando. Aqui, ó. Olha. Encaixou aqui, nada muito complicado. Você vai agora reconectar esse e por último o teclado. Pela parte azul, que é dura, você pode conectar aqui. Da mesma forma é o de cá. Conectei. Aqui é o touch, acho que vai ligar aqui. Pronto, agora é só começar a botar os parafusos e botar o teclado também. Tem um parafuso aqui. Tem outro parafuso aqui. Tem outro parafuso aqui que é o do DVD. Um apertozinho tranquilo. Agora eu vou botar o teclado. Tem que fazer o teste já de ligar. Esse teclado aqui é o original dele ainda. Ele não está muito bom, mas eu vou colocar o mesmo. Você tem que visualizar certinho que ele encaixou, né? Você pode fazer o que? Botar aqui, ó, não fechar e ligar agora. Mesmo ele estando aqui aberto, você pode ligar para testar. Ligou, ele não vai iniciar o Windows direito. Pronto, testou, né? Viu que está funcionando. Agora você pode encaixar aqui o teclado. Né? Encaixou aqui, de boa. E esse é bom testar, né? Antes de montar. Mas ficou direitinho, agora eu vou virar para botar todos os parafusos de volta. Pronto, gente, o upgrade aqui está feito, né? Vou colocar aqui a bateria de volta, né? Lembrar de encaixar tudo certinho. Esse encaixe aqui de trás tem que lembrar de encaixar certinho, porque se você não encaixar certo, né? Essa parte da tampa
Se você não encaixar a tampa, essa parte aqui fica pegando no plástico, o plástico fica alto, né? Então, encaixar aqui certinho, ó, para isso aqui não ficar, ela fica por baixo, aí sobe a tampa, tá bom? Isso aqui tem que encaixar certinho, presta atenção. Aí, gente, agora vai testar agora a capacidade de inicialização, né? Que tá muito lenta no outro, tava quase 1 minuto. E a gente vai testar agora como é que vai ser a inicialização. Sempre espere boa notícia. 17 segundos. Né? 17. 16, vai ser 16 e pouco. Mas arredonda para 17. Né? Sempre espere um bom resultado. Tava 50 e poucos segundos para poder inicializar o sistema. Quer dizer, olha o que você ganha em inicialização, trabalho, essas coisas. Né? Aqui, e outro, aqui é um Windows pesado, esse aqui é um Pro. Né? Podia ser que o Windows Home podia ser mais rápido, mas já estava no Pro no outro também. Então, sempre bom, vale a pena, com certeza.